Fala pessoal, tudo bem com vocês? Gabriel Pereira faz um belo gol, mas a atuação preocupa. O Cássio foi importante, hein? E a torcida fundamental. Valeu pelos 3 pontos. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal, hein? Vamos juntos. Já já eu vou falar sobre tudo o que aconteceu nesse jogo, mas antes eu queria dizer que esse vídeo é um oferecimento de OneFootball, o aplicativo que eu uso para me manter informado sobre tudo que está rolando. Lá você encontra notícias, estatísticas, resultados, tudo sobre o seu time do coração. Basta ativar as notificações. E claro, transmissão ao vivo e de graça da Bundesliga, o campeonato alemão 2021/2022. Já pensou? Na palma da sua mão, de graça, ao vivo? Então não perde tempo. O link está aqui na descrição. Você baixa gratuitamente, viu? Não custa nada e serve para qualquer celular. Rapaziada, o time venceu, conquistou 3 pontos fundamentais, se manteve no G6, igualou o Palmeiras em pontos, 40 pontos, mesmo que o Verdão tenha um jogo a menos. Foi um resultado muito importante para que o Corinthians se mantivesse, né, ali naquela parte de cima, brigando por um G6, por um G4, quem sabe. A gente não sabe quantas vagas diretas serão disponibilizadas para a Libertadores, porque se o Flamengo e o Bragantino, campeão da Sul-Americana, campeão da Copa do Brasil, tiverem entre os 4 primeiros, pode liberar mais vagas diretas, enfim. O fato é que o importante era o Corinthians se manter ali pensando no planejamento para o ano que vem. E vamos combinar que o objetivo está sendo cumprido. Eu sei que muita gente ainda contesta o trabalho do Silvinho e ele merece contestações e algumas críticas que eu já vou falar, especialmente que apareceram nessa partida, mas o objetivo, por enquanto, está sendo atingido. Então, até o final da temporada, eu imagino que não haverá mudanças no comando técnico, nem teria porquê, porque aí sim, ao final, você vai avaliar se o trabalho foi bom, foi satisfatório, tem uma perspectiva de melhora para projetar 2022. É isso que vai acontecer por enquanto. Nesse momento, o que nós temos é o Silvinho ainda tentando montar um sistema mais adequado para esses jogadores que chegaram, para esse elenco que ele tem méritos por ter formado um time a partir do derby, né, com o Gabriel Pereira no time titular. Eu acho que isso é um dos méritos dele. Agora, nesse jogo em que, por exemplo, ele contava com a volta do William, mas não contava que o William fosse sair com 7 minutos, com dores musculares novamente. Inclusive, no momento em que o William pede para sair, a gente ficou meio assustado, até eu fiquei olhando e falei, ué, o que será que aconteceu? Tá passando mal? Mas aí há uma saída dele puxando a perna, ele cochichando com o Renato Augusto ali, parece que ele diz alguma coisa, né, de novo, né, como se indicasse que mais uma vez as dores musculares o afetaram, ele que ficou de fora do final de semana, justamente por conta disso, por conta de um desconforto. E a informação mais recente que eu tenho da assessoria de imprensa é de que ele vai ser reavaliado, obviamente, a partir dessa quinta-feira para saber qual o nível da lesão, se configura a lesão, se ele vai ficar um tempo fora. A gente vai ter que aguardar a sorte para ele, que saiu aplaudidíssimo pela torcida, um jogador identificado, que voltou para o clube, fez força para jogar no Corinthians mais uma vez e não está conseguindo por uma questão física. Quando o William sai, e aí o treinador é surpreendido por essa mexida que ele precisa fazer logo no começo do jogo, a opção pelo Silvinho, do Silvinho, foi pelo Gustavo Mosquito. E eu entendo hierarquicamente quando você escolhe o Mosquito, porque o Mosquito era o cara que, quando não tinha ninguém, era ele que estava resolvendo. Ele era o expoente técnico do time quando não tinha Roger Guedes, não tinha Renato Augusto, não tinha Juliano, não tinha ninguém. O Mosquito que estava resolvendo. Bota a bola no Mosquito pelo lado direito do campo e ele estava conquistando algumas jogadas, gols e jogos importantes para o time. Então eu entendo que na hierarquia, quando você perde um dos 4 ali da frente, ou dos 5, né, contando o Gabriel Pereira, que você aposte no Gustavo Mosquito. Só que tem um grande problema nisso. Quando entra o Mosquito, e o William estava jogando pelo lado esquerdo, por quê? Porque o GP, o Gabriel Pereira, rende muito pelo lado direito. Quando você coloca o Mosquito entra pelo lado direito do campo. E aí o GP foi lá para o lado esquerdo. E aí o Silvinho matou o Gabriel Pereira no jogo. Demorou para ele perceber que ele precisava inverter. Porque o Mosquito, mesmo rendendo só pelo lado direito, ele pode e deve se acostumar a jogar pelo outro lado do campo, até para ter um pouquinho mais de versatilidade no seu jogo. E vejam só, a jogada do gol sai de uma jogada do Mosquito pelo lado esquerdo do campo
cruzando pro Gabriel Pereira pelo lado direito finalizar. Uma belíssima finalização, uma bela finalização de uma conclusão difícil de ser feita, porque a bola vem no alto e ele chapa no lado oposto do goleiro, ela tem um pequeno desvio, mas foi um belíssimo gol. Um gol que premia esse moleque que assumiu a camisa do Corinthians com muita personalidade, sem pesar, sem sentir, sem se abater, indo para cima, fazendo o seu jogo irreverente e se tornando o quinto elemento, né, desses 4 grandes reforços que o Corinthians contratou. De repente o Gabriel Pereira não gerava tanta expectativa, era um moleque que entrava no segundo tempo, aquela coisa toda. Ele assume como titular a partir do derby e não deixa mais o time, e não pode deixar mais um time. Então esse gol foi muito importante pro Gabriel, para ele ter sequência, para ele ter confiança cada vez mais, de impor o seu jogo, de pisar na área, de arriscar. É isso que ele tem que fazer, e isso é um dos pontos positivos do Silvinho, que a gente tem que destacar. Foi uma aposta dele. E vejam só, né? Você tem hoje no time o João Vitor jogando muito na defesa e o Gabriel Pereira resolvendo lá na frente, os dois das categorias de base. Olha que coisa bacana da gente ver, mesmo com reforços consagrados, milionários, com grandes investimentos, a base ainda pode salvar e vai render muito dinheiro para os cofres do Corinthians esses dois jogadores. Não tenha dúvida nenhuma disso. Mas enfim, quando o Silvinho coloca o Mosquito pelo lado direito e o GP pelo lado esquerdo, ele perde um pouquinho do melhor que tem o Gabriel Pereira. E aí no segundo tempo, né, houve a inversão e aí a gente viu mais uma vez, né, o Gabriel Pereira sendo destaque. O Corinthians sofreu muito nesse jogo. Foi um jogo duríssimo porque o Fluminense marcou bem demais. E aí o Corinthians, que até começa o jogo até com uma volúpia interessante, uma intensidade, uma rotação muito alta, logo o Fluminense meio que se encontra no jogo e explora os contra-ataques. E vejam só, o lance mais claro do primeiro tempo é uma falha defensiva do Corinthians pelo lado esquerdo. O Fábio Santos está lá na frente, não volta a tempo, e o Caio Paulista recebe livre do Iago Felipe para poder finalizar, e o Cássio faz uma defesa monumental com os pés. O Cássio foi uma figura importantíssima no jogo, não só por esse lance. No final do segundo tempo também ele salva um gol que seria contra do João Vitor, numa cruzada do Danilo Barcelos. Ele fez outras intervenções, ele estava muito seguro no jogo. Me parece que parecia que ele queria provar alguma coisa. A semana foi de muitas críticas, né, depois da falha no gol contra o Sport, e muita gente querendo aposentar já o Cássio, né? Falhar é uma coisa, todo grande goleiro falha, né? Não quer dizer que você tem que encerrar a carreira do cara. Muitos queriam. E ele hoje provou que ele ainda é um baita de um goleiro e ele foi muito importante no jogo. Como foi importante também a torcida do Corinthians. Chovendo molhado falar isso, né? 12 mil torcedores apenas. Imaginem se a gente, quando tivermos, né, mais público, presença de público nos estádios, o que essa torcida pode fazer. Porque era um jogo muito duro, um jogo difícil, um jogo praticamente, né, um confronto direto ali por uma disputa pelo G6, o Fluminense está liberando aquelas colocações também. Teve um jogo de muita aplicação tática, obviamente o Marcão montou um time para isso, para não deixar o Corinthians no 1 contra 1 suplantar a defesa do Fluminense, seja o Gabriel Pereira pelo lado, o Roger Guedes, que é um jogador que também tem muito essa verticalidade, e o Fluminense marcou muito bem o Corinthians, que não conseguia penetrar. O que aconteceu? Abusou dos cruzamentos, sem o centroavante. Eu até imagino que se o Silvinho tivesse o Jô relacionado, e ele não tinha, quando sai o William, era bem possível dele colocar o Jô. Se ele opta pelo Mosquito, como ele acabou optando, com o Jô no banco de reservas, inevitavelmente, eu acho que no segundo tempo ele colocaria o Jô também, porque o time estava com dificuldade de entrar por dentro e aí abusou dos cruzamentos. O Roger Guedes foi um cara que, como ele luta, cara, como ele briga, como ele sai da área, como ele tenta abrir espaços, como ele cai pelos lados, como ele... Assim, é comovente ver a entrega do Roger Guedes. É um jogador que vai facilmente entrar na galeria de ídolos do Corinthians, especialmente se ganhar títulos, porque ele tem essa vertente, né, que o corintiano adora e valoriza, e não tem como ser diferente. Um cara que não desiste o jogo inteiro, fora a sua individualidade técnica, ele sempre arrisca alguma coisa, ele sempre tenta algo diferente, e muitas vezes consegue, outras não, como nesse jogo ele foi muito bem marcado, mas eu acho que ele tentou se desvencilhar dessa marcação sem sucesso muitas vezes. Eu
Enxerguei também o Renato Augusto e o Juliano sozinhos no meio de campo. E aí você tem algumas medidas para solucionar isso. Ou você coloca um jogador mais de meio para poder colaborar com os dois e deixa apenas dois jogadores no ataque, fazendo um 4-4-2, como por exemplo o Vitinho ou o próprio Luan, para dar mais circulação de bola para esses dois atletas, porque eles estavam isolados, já que os laterais do Corinthians eles não sobem. É impressionante. O Fagner e o Fábio Santos. Por quê? Porque se eles subirem, eles desprotegem o Victor Cantillo, que não pôde subir muito, não conseguiu dar as suas inversões de bola, porque o Fluminense estava totalmente fechado lá atrás, então ele não conseguiu fazer o lançamento longo. Quando ele avança muito, ele desprotege a defesa, então ele precisa do apoio dos laterais. Então esse balanço entre defesa e meio para chegar no ataque, o Silvinho precisa repensar. Se não falta um jogador ali na parceria com o Cantillo, com o próprio Juliano e Renato, tirando um dos atacantes, porque senão os atacantes têm que voltar para buscar esse jogo. Se não tem que fazer uma estrutura melhor para os laterais subirem, ou uma cobertura maior para o Victor Cantillo. Esse modelo tático, ele pode funcionar e funcionou contra o Bragantino, por exemplo, em que o time, mesmo saindo perdendo de 2-0, fez uma belíssima partida. Contra o Palmeiras também fez uma partida muito interessante a partir dali, mas em alguns jogos a coisa não está funcionando, como foi contra o Sport, como foi hoje contra a equipe do Fluminense. Faltou repensar isso. Quando eu falei que ele optou pelo Mosquito, e aí você mata o Gabriel Pereira na sua principal característica, que é jogar pelo lado direito do campo, a alteração meio óbvia era o Adson, né? Era colocar o Adson na esquerda e manter o Gabriel Pereira na direita. Mas, de novo, entendo a iniciativa de colocar o Mosquito por tudo que ele já fez pelo time na temporada. É uma espécie de prêmio ser a primeira alteração. E olha, ele fez a jogada do gol. Então, digamos que deu certo, mesmo que quando eles inverteram os lados. Mosquito na esquerda, Gabriel Pereira na direita. Claro que tem muita coisa para evoluir ainda, gente. Claro que o trabalho ainda não está finalizado, não está concluído. Não é só isso que o Corinthians tem a oferecer. O William, por exemplo, não pôde jogar. Então não dá pra gente... Eu sei que tem muitas contestações ao trabalho do Silvinho e estou aqui apontando as coisas que eu acho que ele deveria ter feito de forma diferente. Mas também eu acho injusto a gente pedir a cabeça dele, sendo que ele classifica hoje o time, né, para a Libertadores da América, colocando o time na 6ª posição e ainda tem mais campeonato pela frente. Acho que o Corinthians vai brigar por um G4, uma vaga direta. Tá muito disputado. Tem Palmeiras, Bragantino, Inter. Cara, tem muita gente para beliscar essas 4 primeiras vagas, mas o Corinthians está no bolo. E os reforços, vocês veem que há uma oscilação física e há uma dificuldade coletiva de daqui a pouco entender o processo. E entender se esse é o sistema realmente ou se daqui a pouco tem que mudar. Então é um trabalho completamente informação de caras que chegaram há poucos dias e que a gente vai ter que avaliar na medida na sequência do campeonato se esse sistema vai funcionar, se daqui a pouco não tem que inverter, não tem que trocar, não tem que buscar mais alternativas. Eu acho que é isso que ele está tentando. Eu não tenho procuração para defender o Silvinho, acho que ele erra em muitos fatores, critiquei ele duramente após o jogo contra o Sport, porque ele foi muito mal, sem saber fazer a leitura tática da partida, demorando para mexer. Hoje ele cometeu esse equívoco também na saída do William, mas assim, o objetivo, de novo, está sendo atingido, está sendo cumprido. O Corinthians está no G6. Claro que ainda tem campeonato, a gente vai ter que ver o que acontece, mas por enquanto, o objetivo está sendo atingido. Vocês não concordam? Comentem aqui o que vocês acharam do jogo. Inscreva-se no canal, é muito importante pra gente. Estamos chegando em 700 mil inscritos, tá quase lá. Obrigado a todos que estão desde o início e os que chegaram recentemente. Eu volto na próxima. Tchau!